Sim, pessoal, hoje nós temos aqui uma convidada ilustríssima. Uau. É a Rebeca Cedrin, ela é psicóloga também e é uma amiga pessoal minha, de longa data, aí na faculdade, 2 pós-graduações, então já tem uma história aí. E aí, essa moça recentemente desenvolveu uma pesquisa, né, escreveu um artigo falando sobre o luto perinatal, né, relacionando aos estudos aos conceitos específicos da Gestalt terapia. Confere, né, Rebeca? Sim, confere. Para mim, né, é uma conversa que eu assim, estou bem feliz. É estranho falar isso, mas estou feliz de poder falar sobre isso aqui. Né? Essa temática do luto também, para mim, sempre me atravessou de uma forma avassaladora, porque eu fui gerada, criada, né, nasci imersa num ambiente de luto, assim, né? Quando a minha mãe ela engravidou de mim, tinha alguns meses, acho que eram meses, que ela havia passado, né, estava passando ainda, ela havia perdido 4 filhos, né, de uma vez só, assim. Então eu estava a minha família, a minha casa estava nessa situação. E aí também, né, logo é bem um histórico aqui da minha infância, porque logo em seguida, né, acho que os 3 meses de vida, meu pai ia falecer também, né, e aí depois meus avós. Então, isso já foi até muita demanda de psicoterapia, né? Assim, sempre que eu precisava lembrar da minha infância, eu lembrava muito de velórios, né, desses rituais, porque eu estava com a minha mãe. Eu fui pro velório dos meus avós, dos meus tios, depois no colégio, né, estudei no colégio católico, e sempre que havia, assim, uma das irmãs da congregação vinha a falecer, os alunos iam, faziam os cortejos. Então, eu acho que isso também me fez, no momento de chegar na graduação, foi um dos temas que sempre me chamou muita atenção, né? O próprio existencialismo, né? Todas as temáticas que traziam o assunto da morte, e me chamava a atenção também como é que me incomodava, né, também, assim, pensar que eu tratava esse tema com uma certa leveza, e eu tinha medo de banalizar a coisa. Então, hoje eu acho que também é uma oportunidade para mim de falar né, um pouco sobre isso. Inicialmente, a gente vai fazer aqui um brevíssimo histórico, né, sobre essa temática, né, como é que o luto é visto, a própria morte é vista socialmente, para que a gente chegue na questão fundamental. Então, diferente de ti, assim, as minhas experiências pessoais com luto são muito, assim, pontuais, né? Eu acho que da minha adolescência para cá é que, né, tive o falecimento de uma tia, de uma prima. Então, eu acho que eu fui me deparar mais com essa coisa da morte quando eu fui trabalhar em RH. E aí uma das nossas funções, né, enquanto RH, era se fazer presente em alguns velórios, enterro de colaboradores, né? E aí, assim, já perdi colegas de trabalho, né, parentes de colegas de trabalho. Então, eu acho que foi aí onde a coisa do luto ficou mais, assim, mais dolorosa, mais, assim, mais escancarada a minha dificuldade de lidar com essa temática, né? E, enfim, mas também foi onde eu aprendi a lidar com isso, né? É aquela coisa, né? A dificuldade também é uma oportunidade de se envolver, né? De dar novas habilidades aí. E aí eu acho que a temática em si do luto perinatal veio por muitas coisas, né? Eu acho que pela tua experiência, né? Eu lembro de tu falando sobre isso, e aí era uma coisa que me chamava a atenção. A clínica antropológica é uma clínica que me chama muita atenção, né? E acho que foi juntando tudo isso, né? Outras experiências de familiares que tiveram perdas perinatais. E aí eu acho que, enfim, tanto que eu demorei 2 anos para fazer esse TCC da formação, né? Já faz 2 anos que a gente terminou a formação, e foi agora, né? Foi no início desse ano que eu consegui realmente definir um tema e concluir esse tema, né? Porque eu já tinha iniciado 2 outras pesquisas e abandonado, no meio do processo abandonado. E agora foi que, enfim, consegui iniciar, gostar, me identificar com o tema e finalizar a pesquisa, né?
quase a idade de Otto também, né? Assim, Exatamente. a maternidade está aí. Eu terminei a formação, estava grávida de Otto já de, 5 meses, mais ou menos. Acho que era mais ou menos 5 meses. E aí veio outra fase completamente diferente, né? Que eu não conseguia ter energia para pensar sobre isso. Isso eu acho que é uma característica muito particular desse início, né? Dessa esterogestação? Esterogestação, sim. Esterogestação. Que é essa fase dos 3 meses que você não... Toda a energia que você tem vai para aquele ser humaninho que saiu de dentro de você. Assim. Não tem como você fazer muita coisa, né? E aí depois, com o tempo, é que os outros interesses que a gente tem na vida, né? Que não é só o filho, é que vão ressurgindo, né? Eu acho que isso é um movimento bem interessante que a maternidade propicia, né? Eu acho que a gente não tem como evitar lidar com a temática da morte, assim, no sentido bem amplo, né? Do morrer em si, na maternidade. E como tu acabou de falar, assim, essa fase da esterogestação é um negócio assim, muito doido, né? Porque você ainda está vivendo a morte do parto, porque o parto é uma experiência de morte e vida, né? Ao mesmo tempo que você continua gestando. Só que seu filho não está mais dentro da sua barriga. E todas aquelas mudanças que a gente passa na gestação, né? No corpo. Eu sempre fico muito assustada quando eu vejo esses aplicativos mostrando tanto que o útero da gente cresce. E aí agora, né, perto das 36 semanas, né, o aplicativo lá me informou, o médico também me disse, né, que o útero está assim, aumentado cerca de 1000 vezes o tamanho natural. E isso é muito simbólico, porque daqui a pouco esse útero ele vai voltar ao normal, no tempo, né, de cada mulher, lógico, de cada corpo. Mas a gente não assimila da noite para o dia também, nem 3 meses também não, 1 ano, sei lá, cada mulher experiencia isso num tempo próprio. E essa coisa de ter muitos lutos na maternidade, né, muitas perdas e muitos ganhos, fez inclusive com que a gente pensasse, né, em falar nesse episódio aqui de lutos maternos. Mas quando a gente fala do luto perinatal, né, de perdas gestacionais, eu acho que a gente acaba trazendo também essas outras perdas que as mães vivenciam de uma maneira muito solitária. É uma das coisas que eu me pergunto sempre, assim, quando faço essa reflexão sobre perdas, né, sobre solidão materna, é assim, o que um homem perde, né, quando ele descobre que vai ser pai? Que tipo de perda ele vivencia? E a mulher, desde sempre, assim, né, eu lembro da minha graduação, né, quando eu engravidei, quando eu estava ainda no 5º semestre da faculdade, pensei ainda algumas vezes em trancar uma disciplina em outra, né? Estava na época dos estágios, tem mulheres que realmente não conseguem dar conta porque não contam com uma rede de apoio. Sempre lembrando que a gente está aqui falando, né, no lugar de vários privilégios que nós temos e que outras mães não podem contar com isso. Mas uma carreira, né, o próprio corpo, os planos, todos os projetos, independentemente, né? Assim, mas a gravidez não foi desejada, a gente não está falando disso, né? Acho que isso não vem ao caso agora. E aí, tem muito tabu, assim, para falar sobre luto. Tanto é que nós, né, desconstruídas, psicólogas, não sei o quê, ficamos, mas será que não vai ficar muito assim, né? Não é muita afronta falar desse jeito. Vai botar num cartaz uma foto que eu tô viajando e aí tem uma desse. É muito delicado ainda, né? Mas eu acho que é necessário a gente pensar que essa nossa esquiva, essa nossa resistência de falar sobre morte não é uma coisa natural, assim, não é porque morte é morte, não, é algo aprendido, né? Socialmente dito e que não é de agora, assim, essa nossa resistência não é uma coisa, nem sempre existiu, mas também não é do nosso momento atual, né? Só daqui, de agora. Eu lembro do Felipe Arrie falando sobre a história da morte domada, né? Que me lembrou muito a minha infância, porque realmente eu participava dos velórios. Eu lembro que eu encontrei uma foto do meu pai no caixão, assim, dentro de um livro na sala, e foi um negócio assim, sabe, eu nem me espantei. Eu olhei a foto e devolvi. Apesar de que aquela era uma das poucas fotos que eu tinha visto dele, mas por que eu não me assustei? Eu já tinha ido para vários velórios. Talvez se eu mostrasse para a Lara, minha filha, hoje, uma foto dessas, ela fosse, né? Nossa, ali questionar muito, aquilo teria um efeito muito mais avassalador sobre ela.
né? Como isso é problemático, né? Quando a gente Sim. Afasta as crianças desses ciclos, né? A gente estava até Exatamente. conversando sobre isso, né? Do nascer em casa, do morrer em casa, né? Não é que a gente precise agora fazer isso, né? Mas não é no sentido de uma obrigatoriedade, mas isso tem um significado, né? Porque você está ali vivendo, as pessoas que estão ao redor estão vendo uma criança nascer, estão vendo uma pessoa morrer, né? E isso é muito simbólico. Como é que a gente consegue lidar com o nascimento e com a morte de uma forma natural? Porque, né, aquela velha frase, São coisas a naturais. única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E como é que a gente lida com isso de uma forma natural se a gente não experiencia isso? Se a gente tira as crianças essa possibilidade, né? Muitas vezes. E se a gente pudesse, a gente também não entraria em contato com isso, né? Isso, também. Essa coisa da morte domada assim, era algo compartilhado, né? Era melhor, inclusive, era mais desejável você morrer lentamente em casa, porque aí né, a pessoa, o falecido, o moribundo, por assim dizer, ele tinha esse direito de ir se despedindo da família, né? Então era antes, né, do século XX, porque essa coisa de se distanciar muito da morte, né, e de ter um local para morrer, né, a mudança do local de morte, a retirada dos cemitérios dentro das cidades desse período. Hoje é preferível, né, apesar de que pode parecer muito estranho o que eu estou dizendo, mas é preferível que você morra de uma forma inesperada, né, aliás, você lide com uma morte inesperada, porque esse imediatismo, né, por conta desse imediatismo de não lidar com o sofrimento, e principalmente de não expor. Tem muito isso também, né? Não só de você não sofrer. Você pode até sofrer. Agora, não exponha, né? E nem convoque outra pessoa assim, alguém que você possa compartilhar, né? É estranho quando alguém começa a falar sobre morte com a gente, porque a tendência, no caso de uma mulher que perdeu um filho, né? No caso de um aborto, por exemplo, a tendência é que a gente comece a preencher, né, essa fala, esse espaço que fica, dizendo que ela vai, daqui a pouco você vai ter outro, você é muito jovem, então, que bom que estava no início, né, da gestação, porque não se dá conta, não se sustenta, simplesmente ouvir um sofrimento, né, ouvir alguém falar de uma morte real, porque também parece que não houve uma morte, né, não houve uma pessoa ali, não tem uma história, e isso eu acredito que seja um dos maiores, assim, uma das coisas que mais nos fazem sofrer, essa invalidação do filho. Tem muitas questões aí, né, relacionadas a essa discussão, né? Da inabilidade das pessoas de lidar com a morte. Então, como é que eu não lido bem com a minha finitude? Como é que eu vou escutar, né, alguém falar que perdeu um filho, né? O fato da morte de uma criança ser algo muito inesperado também, né? Porque a gente vem com essa ideia de que os velhinhos morrem, né? Crianças não morrem. E aí, enfim, tem uma série de discussões. É muito interessante, assim, é interessante a gente ficar pensando sobre isso, né, sobre essas frases, porque elas são muito banais, né? São frases que meio que todo mundo fala. Eu acho que, inclusive, a gente já falou em algum momento. Já, com toda certeza. Né? E aí eu fico pensando, assim, se a gente for mudar o contexto, sabe? Tipo, você perdeu seu marido. Não, mas não tem esse problema não. Ano que vem tu casa de novo. Tá tudo bem. Exato. Isso soa muito absurdo, né? Por quê? Porque a gente entende que morreu uma pessoa, a gente valida esse lugar de sofrimento, né? E a gente entende que uma pessoa não vai substituir a outra, né? Mas quando é com filho, tem essa coisa do daqui a 3 meses vocês engravidam de novo, né? No sentido de substituir mesmo, né? Essa criança que faleceu. Hoje é muito complicado, assim, de você aceitar, entender, né, e respeitar, principalmente, que uma mulher considere um aborto uma experiência válida, né, de maternidade. Tem mulheres que depois de um aborto não têm mais filhos. E aí tem essa história também da representação social, né? Eu acho que a gente ainda vai falar um pouco sobre função personalidade. De ter uma nomenclatura para quem perde um marido, não um cônjuge, né? A gente vai dizer que a pessoa ficou viúva, quem perde pai e mãe, né, ficou órfão, mas e quem perde um filho? Né? Assim, fica um vazio, inclusive nessa nomenclatura, né? Nesse lugar, né? Algo que diz respeito a uma representação social. Tem
uma autora que ela fala sobre assim, uma construção, uma leitura fenomenológica, né, sobre a morte. Que ela diz que essa sociedade do consumo narcísica, né, que assim, a gente precisa mostrar que está feliz, né, esteticamente tudo muito belo e saudável, isso também corrobora muito com essa história, né, de autocontrole das emoções. Isso é muito atual nosso, assim. Uhum. Isso diz muito como falar sobre morte, alguém que expõe, por exemplo, uma vivência de luto, ele incomoda demais, né? É ruim você ouvir. Quando alguém posta, por exemplo, um cartaz lá com o nome luto, já fica aquela, né, aquela mobilização de saber o que foi, de saber quem foi. E aí, quando a pessoa começa a contar, por exemplo, a outra vai se esquivar, porque não dá conta de sustentar uma escuta. É só Né? a curiosidade, né? Exato. Então, Rebeca, eu fiquei pensando assim, a gente no lugar de psicóloga, né? Não falando assim, acho que falando de uma forma mais profissional mesmo. Qual seria, então, a melhor forma? Eu não sei se é a melhor, se existe uma melhor forma, mas assim, uma conduta profissional diante, né, da situação de luto, mas principalmente de uma mãe lutada, né? Eu não sei, assim, para mim sempre parece que o principal ou o mínimo, eu acho, seja validar essa experiência, né? Tudo bem que há mulheres que não vão querer tocar no assunto, ou não se sentem mães. Tem mulheres que não se sentem mães nem depois que o filho nasce, né? Ou depois que o filho está grande, né? Já criado. Mas nessa situação, assim, né? Nessa que eu tô colocando, o que tu acha? Sabe? Eu acho que era bom a gente também pensar, já que a gente está criticando tanto a dificuldade, né? Ou está levantando esse questionamento, o que seria, então? O que seria a saída? Porque realmente é muito difícil. Eu acho que a saída é uma situação complexa, mas eu acho que a saída acaba sendo muito simples, não no sentido de ser fácil, mas simples no sentido de não precisar de muita elaboração, assim. É escutar essa mulher, sabe? É isso. Porque se essa mulher vai querer ver o filho, vamos pensar num contexto hospitalar, né? Sim, então, essa mulher foi, né, teve um parto, o bebê nasceu, ou já nasceu, né, nato morto, né, ou foi para uma UTI, veio a falecer, enfim. Mas vamos pensar num contexto hospitalar. Escutar essa mulher, tu quer ver o filho, sabe? Ela quer tirar foto, mesmo que ela não queira, será que a equipe não pode pensar em uma caixa de lembranças, né? Isso é uma das indicações para humanizar essa perda, né? Porque uma das dificuldades dessa elaboração é a inexistência de lembranças dessa criança, né? E desse ritual de finalização, né? Assim, de despedida. Exatamente. Então, assim, o que é que se pode ter de lembranças disso, né? Porque a ideia sempre, né, enfim, das leituras que eu fiz, a ideia sempre essa é a história dessa criança e essa criança faz parte da história dessa família. Então, como é que a gente pode conseguir contar essa história, né? E aí, a caixa de lembranças acaba sendo esse ritual, né? De juntar uma série de informações, de mechinha do cabelo. Tem uma coisa que eu acho muito poética, né? Enfim, dentro desse contexto, mas eu acho muito poético isso de a roupinha que o bebê usou, ela ser embalada a vácuo para guardar o cheiro, né? Porque o olfato é um sentido que fica muito apurado, né? Quando se torna mãe, né? No pós-parto. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas, mas o que é que a gente vê, né? Qual é isso é o ideal, né? Qual é a realidade? Normalmente essa mulher é sedada, porque a equipe não consegue lidar com esse luto. A equipe se sente extremamente responsável, né? A gente coloca o médico nesse lugar de saber e a gente espera que ele garanta a vida, né? E olha o contexto que a gente está vivendo, né? De quantas mortes por dia, né? Então, tem essa coisa da gente colocar o médico nesse lugar de Deus, né? De que ele vai garantir a vida e a saúde do meu filho. E o médico acaba, às vezes, bancando esse lugar, né? Ocupando realmente esse lugar. Então, quando uma criança, um bebê falece, pega todo mundo de surpresa, né? Porque
a mãe muitas vezes não vai com essa... óbvio que você não vai com a perspectiva de que seu filho vai morrer, né? Não se espera isso, mas isso é uma possibilidade. A gente não fala sobre isso, a equipe não está preparada para lidar, né, com isso. Os pais se sentem culpados, principalmente a mãe, né? A mulher é muito culpabilizada pelo que acontece com o filho, né? Então, depois ela vai ser analisada para ver o que foi que deu de errado, né? O que aconteceu de errado nessa gestação. E aí a equipe se sente mal, a equipe não consegue lidar com isso. Eu acho que essas coisas, né, que vão sendo sempre propostas para essa família, mas principalmente para a mulher, e escutar essa mulher, né, no desejo dela. E entender que não é porque naquele momento ela não está disposta, não está disponível para aquilo que ela não quer, né? É uma das coisas que tem um livro, aquilo, que é esse livro aqui, Como Lidar com o Luto Perinatal. É um guia para profissionais de saúde, sabe? E esse livro ele é muito bom, porque ele é muito didático. E ele vai falando sobre isso, né? Sobre a pojadura, sobre a forma de a pojadura, para quem não sabe, é a descida do leite, né? Então, tipo, se uma mulher perder um bebê acho que depois de 20 e poucas semanas, ela acho que 21. ela vai formar, vai produzir leite. E aí, o que é que essa mulher deseja, né? Ela deseja doar esse leite? Ela deseja tomar remédio para secar esse leite? Normalmente, as equipes, elas vão para o caminho mais fácil, né? Entre aspas, assim, que é secar o leite. É tipo ignorar qualquer sintoma físico de que aquela mulher teve uma perda, né? A própria cesárea, né? E de repente, se essa mulher quer passar pela experiência de um parto vaginal, né? Ela tem esse direito, né? Ela deveria ter essa opção, porque até a experiência do parto vaginal, eles dizem que dá uma sensação, né, esses autores, que é salgado e polido, eles dizem que dá uma sensação de normalidade dentro de uma cena inesperada, né? E a gente sabe o preço, né, Rebeca, dessas pendências, das situações inacabadas. É porque, assim, o quarto do bebê permanece lá. A gente sabe também que mesmo depois de parir, muitas coisas continuam acontecendo no nosso corpo, né? A coisa ela realmente assim, você pariu e o corpo voltou ao normal, não é assim que funciona. Eu acho que essa coisa do luto, essa vivência do luto, da perda e tudo, ela já é vivida pela mãe, né, desde as tentativas frustradas, né, existe um desejo de concepção, um desejo de engravidar, e por algum motivo não está dando certo, e a cada menstruação é um luto, né. Já ouvi muito isso, já ouvi de consulente, já ouvi de amigas, e desde então, acho que a gente já vivencia essa culpa, né, porque assim, inconscientemente, não sei como chamar isso aqui agora, assim, mas parece que uma das coisas que a gente precisa saber fazer desde que nascemos é gerar, né? A mulher nasceu para isso. E aí, quando não dá certo, de quem foi né, quem foi o erro, né, de quem seria a culpa. Acho que isso também inviabiliza muito, né, o próprio diálogo. E falaste agora da questão dos profissionais de saúde, né? Existe esse guia para os profissionais de saúde, tudo diante de um luto perinatal e tal. Tem medidas mínimas que poderiam ser adotadas, né? Inclusive, assim, uma das coisas mais tristes, né? E eu acho que mais dolorosas é você chegar num hospital, você saber que o seu filho morreu, né? Que você perdeu o seu filho, e aí você ser colocada, por exemplo, depois, né? Junto com outras mães que estão com seus filhos recém-nascidos, tem a visita, né? No leito, tudo no hospital. E aí já aconteceu, né? Eu tive experiência também como supervisora de estágio em hospitais e na ala, né, da UTI neonatal, de chegar assim, ai, fulaninha, ai, como é que tá? Tá feliz? Né? E a mulher tem que falar assim, não, eu sofri um aborto, né? Ou de quando você chegar e ir lá na experiência da curetagem, né, ou da aspiração uterina, de você ouvir os bebês chorando, né, de você estar ali na partolândia, como se chama, né? Isso é muito doloroso, e eu acho que
que não é algo difícil de resolver, sabe? Fala-se muito sobre a importância do bebê, né, sobre a importância da vida, mas quando a mulher ela perde um filho, não existe um tratamento especial, assim, né? Não existe uma atenção especial para esse filho também. Ela é tratada dessa forma que você colocou aí, sedada, inclusive. Como quem quisesse abafar, né? Assim, eu não quero ouvir o que essa mulher tem para falar. É ignorar, né? Tão doloroso mesmo. Que é. Isso, vou ignorar. Tem uma frase do Michel Odent, eu acho que é assim que pronuncia. Ele aparece no Renascimento do Parto, né? Ele é um médico francês que ele é considerado assim o guru do parto humanizado, né? E aí ele tem uma frase que é a frase célebre dele, né? Para mudar a forma, a gente precisa mudar a forma de nascer, né? Para mudar a história, né? Agora eu esqueci exatamente como é a frase, mas para mudar a história a gente precisa mudar primeiro a forma de nascer, né? E a gente precisa também mudar a forma de lidar com a morte, né? Porque é um processo que tá ligado, vida e morte, né? Então, por mais que aquele bebê ele nasça com vida, aquela mãe ela tá morrendo uma parte dela, né? Simbolicamente tá morrendo uma parte dela. Então a gente sempre está falando de vida e morte, né, juntos, né? Como um ciclo. E aí a gente precisa falar do parto humanizado, mas a gente precisa também falar da humanização para lidar com uma perda gestacional, né? Um luto perinatal. A gente, eu acho que é uma coisa que o movimento do parto humanizado ele precisa abarcar também, né? Mas eu acho que falta muito nesse movimento de humanização do parto, né? Porque eu vejo assim, essa defesa da humanização do momento do parto, mas toda a gestação, inclusive o que pode acontecer durante a gestação, que, né, pode ocorrer uma perda, parece que não está muito assim, sabe? Ainda não, eu não nem li, nem vivenciei, né? Eu passei também agora, estou ainda numa experiência de entrar e entender bem como funciona essa questão da humanização, mas por exemplo, quando alguém fala assim, mas é melhor tu noticiar essa gravidez só depois das 16 semanas, né, quando estiver entrando no quarto mês. Isso, implicitamente, né, tem a ver com o quê? Se você perder esse bebê, você vai ter que expor, você já tinha exposto, né, que ele estava grávida, e aí as pessoas vão ficar esperando a barriga crescer, a barriga não cresce. Como é que você vai falar sobre isso para as pessoas? Você não está grávida? Porque você perdeu no terceiro mês, ou antes disso, você, assim, também não é válido você dizer que passou por a experiência que você é mãe, né? Acho que assim, eu não sei como é que uma equipe humanizada lida com essas perdas, mas o processo em si da gestação, ele é cheio de perdas. E aí parece que quando passa no terceiro mês, pronto, agora não existe mais risco de morte, né? Que aí eu acho também que a gente precisa ter cuidado com isso. Porque, como você mesma citou, existem casos de bebês natimortos, né? E a gestação foi super tranquila. Tem uma frase, tem um livro que se chama Psicologia na Prática Obstétrica, né? Enfim, tem uma série de ressalvas sobre esse livro, mas tem uma frase que eu acho interessante. Não se pode colocar um selo de qualidade ao ciclo gravídico puerperal e garantir bebês saudáveis, né? Gravidez e parto, né, todo esse ciclo é uma caixinha de surpresas, né? Você faz o que você pode fazer para garantir aquela saúde, né? Para garantir o bem-estar dos envolvidos, mãe e bebê, mas é uma caixinha de surpresa, né? E aí não falar sobre isso pega todo mundo de surpresa, né? Pega todo mundo desavisado. Pode ser que tenha alguém que pense aqui sobre o que a gente está falando, né? E diz assim, nossa, mas vocês estão trazendo uma carga muito negativa para a gestação, né? É um momento, assim, de alegria, de vida, de se estar gerando uma vida e tudo mais. Não, realmente a nossa proposta aqui não seria falar sobre isso. Seria falar sobre essa outra parte, muito maquiada, muito escondida, muito abafada, que muitas mulheres vivenciam, né? As equipes de saúde estão cansadas de lidar com isso já. E assim, pouco se fala, ou se fala de uma forma muito, sabe, assim, muito cheia de dedos, e com tantos dedos que a gente não consegue se aprofundar, né? A gente não chega na questão, né, nas questões fundamentais. E como também a gente tinha se proposto... fala. Não, eu estava procurando aqui a informação, mas eu acho que é essa, de que
uma em cada 5 mulheres vão passar por uma perda gestacional. Exatamente. Então, muita assim, coisa. A questão é que, como a gente não dá voz para essas mulheres, a gente acha que não existe. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, pode parecer, para quem não tem contato com esse mundo, né, da parentalidade, vou até colocar de uma forma mais ampla, de que isso não existe, de que agora, com os avanços da ciência, todo mundo nasce bem, né? E não, tem perda, tem prematuridade, tem uma série de síndromes, tem uma série de coisas que a gente não fala sobre isso. E não é porque a gente não fala que essas coisas não existem, né? Exatamente. Tem uma autora, acho que é Gláucia Tavares, se não me engano, naquele livro do Luto à Luta, né? Ela diz que a temática da morte, assim, ela traz ela força uma intimidade com nós mesmos. E é por isso que assim, o tabu tem muito a ver com isso, assim, que a morte ela desperta uma aproximação das nossas próprias, das questões mais profundas, né, assim, das questões mais tristes, daquelas que a gente não quer lidar. Nós estamos aqui falando muito, né, da vivência do luto materno e tudo mais. E aí, aquilo que a Rebeca falou no início, né, assim, tu falaste que a mulher precisa ser ouvida, né? Parece uma coisa assim muito simples. Vai ouvir. Tá. Qual o sentido da escuta? A gente não leva também em consideração, né, sustentando muito isso do sofrimento. Pode ocorrer um sofrimento, mas não necessariamente porque a mulher está, não sei se não seria a palavra assim, né? Mas digamos que a mulher ela está aliviada por ter, né, ter passado por essa perda. Ela vai precisar fazer um luto porque é um término, né? Mas isso, exato. Ela vai sofrer com esse luto, né? Exatamente. E tem né, assim, existe a necessidade dos rituais da mesma forma, né, dessa finalização das pendências, né, dela agora vai ter que lidar com uma situação nova. E, né, na Gestalt terapia, até assim, para a nossa base teórica, né, nossa visão de homem e de mundo, para haver um contato com o novo, né, o que a gente chama também de ajustamento criativo, é necessário ter uma certa destruição de algo, né, assim. É necessário uma certa agressividade nesse sentido para que você rompa, né, com esse padrão velho, que ele já é velho, e você assimile a situação nova, né, a assimilação da novidade. Então, a gente fala dos bebês arco-íris, por exemplo, né, existe sempre o pós-luto, ele tem essa potência de trazer uma coisa nova, né? Essa morte, esse rompimento, essa destruição de algo, potencialmente traz uma vivência de novidade, uma coisa nova. Os bebês arco-íris, para quem nunca ouviu falar no termo, né, mas é bastante conhecido, assim, é uma gestação que vinga, né, entre aspas, que ela progride, uma gestação bem sucedida, por assim dizer, depois de uma experiência de perda, que pode inclusive ser uma gestação agora desejada, pós uma que não foi desejada, né? Enfim, existe uma infinidade de possibilidades. Isso. E uma coisa que a gente não quer, de forma alguma aqui, é defender essa romantização da maternidade como se fosse uma coisa assim. O amor materno, ele, né, assim, nasce um bebê na sua mãe, ou antes disso, né, se a mulher descobriu que está grávida, ela já se apaixonou pela experiência, agora tudo que ela viveu, tudo que ela virá a viver, ela precisa assimilar muito rápido, né, antes de todo mundo, né? Existe muito essa coisa assim, o pai, ele só, não, mas é que o pai ele ainda não se sentiu grávido, né, o pai, ele não vive, o corpo não passa pelas mudanças da mãe, tá, mas a mãe também, não necessariamente ela vai, né, engatar nesse sentimento materno, desse amor natural, que não é algo de agora, né, eu acho que, né, tem muita coisa para falar sobre isso, né, que isso fique muito explícito aqui pra gente, né? Não é a nossa ideia dizer que necessariamente uma mãe ela precisa lidar disso de uma forma X ou de uma forma Y, simplesmente porque ela é mãe. Isso é muito importante de frisar, né? Porque senão a gente acaba culpabilizando essa mãe se ela não sofrer, né? Isso. E aí a gente vai para um outro extremo que continua violentando e desrespeitando o desejo e a vivência dessa mãe, né?
Eu acho muito importante, assim, tem várias coisas que eu fiquei pensando enquanto tu estava falando, assim. Eu vou começar com essa construção da identidade, né? Da identidade materna, porque tem uma série de questões, né, que a gente traz um certo ranço, né, de outras épocas. Então, se a gente for pensar nessa, ainda hoje, a mulher se sentir obrigada a procriar, né, por assim dizer. Então, é bem aula de biologia do ensino fundamental, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre, né? E a vida é isso. Né? Então, se você não reproduziu, tem alguma coisa errada, né? Não Então, dizia errado. isso, a gente tem que abrir mão dessa ideia de que todo mundo vai ter que reproduzir no sentido literal, né? Mas a gente ainda tem esse ranço, né? A gente está num processo de desconstrução, mas a gente ainda traz muito essa ideia. E tem uma coisa também dessa maternidade santificada, né? Tem uma coisa da nossa sociedade, ser uma sociedade fundada no cristianismo, né? De que tem essa coisa da Virgem Maria, né? Da que foi mãe virgem, né? Tem alguns, né? A Vera Iaconelli, ela cita um estudioso que ele fala que tem fragmentos, né? Que indicam que ela pariu sem dilatação de colo de útero, sabe? Então, é uma coisa da mulher que é mãe, mas que tem que ser santificada, né? Ela tem que ser virgem, ela não pode ter tido nenhuma alteração corporal, né? Uma coisa... E que, se a gente for pensar, mas todo mundo sabe que né, quem é mãe não é mais virgem, né? Ok, mas daí, como é que a gente traz um ranço disso quando fica impossível falar sobre a sexualidade das mães? É como se, pronto, você agora é mãe, essa é a sua função, né? Você não é mais uma mulher, você não tem mais desejo, né? E aí a gente passa a ignorar esse aspecto, né? Então, isso pode vir desse ranço da Virgem Maria, né? É um assunto bem denso, na verdade, né? Pensar nisso. Tu tocou num assunto que dá tem pano para manga, para um outro podcast, né? Em relação à sexualidade da mãe. Em relação a esse amor eu sempre quis falar isso é tema para um próximo podcast. Pois é, mas é que realmente, assim, falar sobre maternidade tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo, assim, tem muito tema, e esses que são mais indigestos, né, que assim, até pra gente que é mãe, e se identifica como uma mãe desconstruída, que falta muito ainda para desconstruir, a gente se sente meio travada para falar, né, quando a gente pensa assim, as pessoas irão ouvir isso aqui, parece que está cometendo meio que um crime, né, mas não é. Na verdade é muito necessário. Acho que as mães ficam, a gente, né, vive muito entalada, assim, né, engasgada com muita coisa que não pode falar. Sim. E é um dos motivos desse podcast aqui. Mas tem só um outro aspecto, porque assim, eu tô trazendo um levantamento histórico que se a gente está defendendo a maternidade como uma função social, então é porque ela é uma construção social, né? Sim. E aí vem toda uma história, né, de construção dessa identidade. E aí tem um outro aspecto também, né, aí é mais da modernidade, por assim dizer, né, se a gente for pensar essa coisa da procriação, mulher só serve para procriar das sociedades primitivas, a Idade Média, essa coisa da santidade, da maternidade, né, da Virgem Maria, e a modernidade, essa ideia de que, porque o que é que acontecia, né, até Badinter, né, a Elizabeth Badinter, ela vai falar disso no Amor Construído, né, o mito do amor materno. Ela faz um estudo sobre a sociedade francesa, né, porque, enfim, ela é francesa, mas cabe, sim, a gente fazer alguns paralelos com o que a gente vivencia. Então, o que é que aconteceu, né? As mulheres de uma determinada classe social tinham filhos e colocavam esses filhos para serem cuidados pelas amas, né, as amas de leite, até uma determinada idade.
Depois, quando a criança atingia determinada idade, era que vinha. E ela parte disso para questionar esse amor natural, né? Uhum. Tudo bem, Instintivo, né? Instintivo. Tem as devidas proporções, era uma coisa da época e tal. Mas, enfim, ela parte dessa ideia. E aí, o que foi que aconteceu? Essas mulheres que muitas vezes eram escravizadas, né, para cuidarem dessas crianças, ou que recebiam pouquíssimo para fazer isso, elas tinham que abrir mão dos filhos delas para cuidar dos filhos dos outros. Que é um paralelo muito... É horrível que a gente ainda exista isso com as babás, porque o que é a babá? Né? Sai da periferia, deixa seus filhos para cuidar dos filhos da mulher, né, do centro, né? Então, é horrível, mas a gente não evoluiu muito, né? A gente só deu novos nomes, né, a essas funções. Mas o que é que começou a acontecer? Essas crianças que iam ser cuidadas por essas amas, elas começaram a morrer, sabe? Tem um caso que ela cita, né, de que uma ama, ela matou assim, né? Deixou morrer. Matou, sim. 14 crianças num período, sei lá, de um ano, sabe? E que ela ficou conhecida, né, por esse feito, digamos assim. E aí, quando começam a morrer essas crianças, e a criança ela é um trabalhador em potencial, começa a atingir o capitalismo. E é aí, né, a sacada de, vamos dizer, né, que essas mães, elas têm um amor por esses filhos que só elas são capazes de cuidar desses filhos. Isso. É muito interessante que essa virada do século XVIII para o século XIX é que passa a existir o amor natural. Olha que coisa interessante. É interessante, pois é. E que, assim, como é que um amor é da natural, mãe, né, Rebeca? Isso, como é que um amor que é natural, que é da mãe, que é intrínseco ao ser mulher, né? Ao ser mulher e ao ser mãe, como é que ele surge não junto com a humanidade, mas ele surge depois, ele surge por uma necessidade social, né? E é aí que a Badanté vai usar como recurso para ela dizer, olha, uma mãe, ela pode amar seu filho, mas isso é uma construção social, porque ela, desde criança, ela vai criando essa ideia de que ela tem que amar o filho, né? E é uma construção de vínculo com aquele bebê, né? E que pode não existir. Não há nada que garanta, né? E aí a gente falando agora sobre luto, né? Pegando um gancho com o que tu estava falando anteriormente, né? Mas pode ser que essa mulher se sinta aliviada com esse aborto, né? Então, enfim, a ideia desse amor construído, a gente também tem que pensar que não é que a gente não ame o nosso filho quando a gente está gerando. A gente ama, mas ele não é o filho que nasce. Eu acho uma coisa muito interessante de ser destacada, né? Porque o investimento que a gente faz, né? Tu tá grávida agora, tá vivenciando isso. O investimento que tu faz em tomar, né? Todo o cuidado, todo o carinho, toda a preocupação, todos os detalhes que tu tá pensando, toda a idealização, tu tá nutrindo por um bebê que não é ele que vai nascer, né? Isso é do campo simbólico, né? O bebê que vai nascer é outro. E isso eu fico pensando assim, como eu idealizava Otto, sabe? Eu achava que Otto ia ser a minha semelhança, bem narcísica, né? Porque ter filhos é uma coisa narcísica. E eu imaginava que Otto ia ser um bebê muito gordo, porque eu era um bebê muito gordo, muito cheio de dobrinhas, e da minha cor. E Otto veio a fotocópia do pai, né? Então, essa ideia de que, assim, eu amava meu filho desde a gravidez, né? Mas o filho que nasceu, ele é outro, né? E aí, parte do puerpério é você lidar com esse luto, né? Do filho que você idealizava para o filho que, de fato, está nos seus braços, né? O filho ideal e o filho real. E é assim, interessante, eu acho que chama muita atenção a forma natural que fala, por exemplo, não pode ser que nós estamos falando. Pode ser que essa mulher que sofre um aborto, ela se sinta aliviada. Né? Quem pensa assim, nossa, mas não é possível, como é que é possível, né? E, assim, em relação dos hormônios, eu já ouvi isso, assim, não, mas quando a mulher engravida tem uma coisa que já acontece no corpo dela. Tem muita coisa que acontece no corpo dela, mas não é real a gente falar que porque ela engravidou, né, ela agora ama o seu filho. Ou ela ama o filho, mas não gosta da experiência de ser mãe.
Eu já ouvi isso de algumas mulheres, né? E eu, assim, eu via a dificuldade e um parto que era ter que falar isso, sabe, Rebeca? Assim, como se estivesse falando a pior coisa do mundo. Eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Gente, é completamente possível, né? Pasmem, mas é completamente possível. E a gente não está aqui querendo também trazer um estereótipo, né, da mãe perfeita, né? Apesar de que eu acho que estava bem escancarado na nossa fala, mas aí é outra coisa que eu gostaria de falar. Não existe, sim, existe muitas possibilidades na experiência materna, por isso que tanta coisa está surgindo aqui, assim. A gente começou a falar, né, tentamos, inclusive, focar na questão do luto perinatal, mas olha a quantidade de coisas que surgem, né, que eu acho que é característico também aqui desse, não vai ser muito diferente. Os vídeos aqui neste podcast são bem assim. E lembrando também que esse é o segundo episódio do Mix Pérola, né, então, assim, a gente não está muito preocupada com o formato. Não. Tá tudo bem. Falando, né? A gente vai aqui falando. É interessante isso que tu fala da mãe ideal, né? Da mãe perfeita. Tem uma entrevista da Elizabeth Badinter, que ela é muito maravilhosa, ela é uma senhorinha muito maravilhosa, sabe? E aí ela fala uma coisa, olha, a mãe perfeita, ela pode até existir, ela é tipo Mozart, mas ela pode existir. O restante é tudo mediana, sabe? E aí, é isso, por isso que ela é tão criticada, assim, né? Tem muita gente que endeusa e tem muita gente que critica a fala dela. Porque ela coloca assim, cara, assim, no frigir dos ovos, não importa muito algumas coisas que a gente se preocupa tanto em relação aos filhos, sabe? As coisas do parto, se vai dar fórmula, se vai amamentar, se vai ser BLW, se vai ser papinha, se vai para creche, para babá, para avó, para não sei o quê. Você respeita, você cuida, você ama, você investe nessa criança. Então, é isso, sabe? O vínculo é esse, né? É a própria relação, né? Não é o recurso em si, em como você vai, o que recurso você vai usar para amar o seu filho. Eu vejo, assim, algumas falas, né? Eu acho que eu vou ser apedrejada virtualmente, porque eu vou falar isso, mas se a gente não tá aqui para se expor, a gente tá aqui para quê, né? A gente não vem, tudo bem. Porque, assim, eu vejo umas falas, assim, de algumas mães que amamentam os filhos. Eu sei que vão me acusar de cultura do desmame. Não é isso. Eu acho muito bonito, inclusive, quem amamenta e que gosta, né? Apesar do cansaço, e que gosta daquilo ali. Mas eu fico pensando, tem algumas frases que eu vejo do tipo, todo dia eu quero terminar, todo dia eu escolho continuar, sabe? Cara, nossa, que peso para uma amamentação, sabe? Sim. Então, o que ela está nutrindo de fato, sabe? Eu fico me questionando sobre isso, né? Até que ponto aquilo é para a criança ou aquilo é para ela, né? Então tem uma série de questões aí que a gente acaba entrando em umas ditaduras, né? Sobre essa eu não sei como de criação, né? Exato. Eu não sei como foi para ti, né? Logo no pós-parto, no período ainda de internação e tudo, mas eu lembro a minha amamentação, a minha experiência de amamentar foi dolorosa, eu precisei investir muito, eu precisei ter muita determinação, mas eu sabia que também era um desejo meu, porque se por exemplo, eu tivesse levado ao pé da letra, né, o desconforto que eu vivi no primeiro dia, né, que Lara nasceu, a visita da pediatra, eu não vou citar nomes, mas a vivência foi terrível para mim, assim, foi de fato traumática, porque primeiro eu já sabia que eu queria amamentar, então não precisava ninguém entrar no quarto, assim, invadir o quarto e dizer assim, você sabe que você só vai sair daqui quando você está amamentando. Eu ouvi isso, né, e lá no auge dos meus 21 anos, depois de ter vivido algumas intercorrências na gestação, né, de ter, sabe, da experiência do pós-parto ser algo, assim, muito delicado, e eu lembro, pode parecer uma bobagem, assim, mas isso eu lembro, é incrível como lembro como se fosse ontem, isso já vai fazer 10 anos. Né? Eu estava, quando a pediatra entrou no quarto, para conversar comigo, junto com a enfermeira que iria me auxiliar, né, na pega certa do peito, né? Ela entrou e eu estava comendo um docinho que eu estava esperando. Eu mandei fazer uns docinhos para levar para a maternidade, docinho de leite ninho, e ela entrou e eu estava com esse doce na mão. Rebeca, ela pegou na minha mão. Você vai matar a sua filha.
Nossa, mas naquela hora a vontade que eu tinha era de esganar a mulher. Assim, sabe? Matar ela, né? Matá-la, exatamente. Eu dizer, não, eu quero matar você agora, porque eu vou comer esse doce sim. O peito também é meu, tá? E aí eu vou comer. O meu corpo ainda é meu, né? Ele ainda é meu, mas falta energia nessa hora, sabe? Eu só fiquei triste. Eu fiquei com muita raiva, mas eu não consegui falar mais nada. Já a minha experiência foi completamente diferente, assim. Também não vou citar, mas o hospital, eu iniciei querendo muito amamentar, né? Mas a cada, sei lá, acho que umas 4 vezes na noite que a gente passou no hospital, né? Depois que o Otto nasceu, umas 4 vezes a enfermeira batia na porta oferecendo fórmula. Sendo que eu não tinha solicitado, né? Uma coisa é se eu tivesse solicitado e eles estivessem atendendo uma solicitação. E o Otto não estava chorando, sabe? Acho que foi a única noite que o Otto dormiu bem na vida dele. Faz 2 anos. Deu uma trégua. Nasceu, sabe? E ele estava quietinho, ele não estava chorando. E aí, a cada, sei lá, sério, acho que umas 3 ou 4 vezes bateram na porta. Quer fórmula? Quer fórmula? Quer fórmula? Isso é a cultura do desmame, sabe? Sim, perfeitamente. Tipo assim, você não é suficiente para alimentar seu filho. Toma aqui o complemento, né? Enfim. Tu vê que, assim, as mães são silenciadas de toda forma, né? Por isso que eu falo que luto permeia toda a experiência materna. Desde antes de engravidar, assim, né? A partir do desejo ou do não desejo. Hoje, outra coisa que me incomoda bastante é sabe, essa coisa do sono do filho, porque você precisa, porque você é mãe, você precisa passar a noite acordada. Tudo bem, a gente, né, tem algumas ressalvas, porque acho que a máxima de tudo isso, até para a gente, né, e começando a encerrar aqui o assunto, a máxima de tudo é que um filho ele precisa de uma mãe inteira, assim, né, uma mãe feliz. Então, se você está fazendo, se você passa a noite acordada e você quer sustentar uma alimentação a todo custo e tudo bem para você, ok. Mas a gente não pode tirar de uma mãe, por exemplo, né, o direito dela dizer assim, gente, eu não aguento mais. E eu acho que isso tem que acabar. Só quem sabe é quem já passou. Isso, né? Talvez essa nossa fala não toque tanto quem não passou por isso, né? Ou quem teve uma certa facilidade, por exemplo, no trabalho de parto, que a gente sabe que existem diferenças, né, do tempo de trabalho de parto, né, de como a mulher viveu em relação a assim, as pessoas que estão com ela, né, a rede de apoio, a própria relação conjugal, enfim, uma infinidade de coisas. Sabe, de uma perda. Não, de uma perda e da gestação e sei lá, do início da vida sexual, sabe? Eu acho que na infância, quando a menina, né, é incentivada ali a brincar de casinha e cuidar das bonecas, né, onde ela só convive com mulheres e ela só vê mulheres cuidando, cozinhando, limpando, né? Quando essa ideia, né, do que é ser mulher, do que é ser mãe. Então, a construção dessa maternidade, ela começa muito antes, né, da ideia de ser mãe. O sonho da maternidade começa na infância, né? Começa a ser construído na infância. Então, o instinto materno. Isso, imagina passar toda a sua vida, né? Isso é principalmente para quem é homem, assim. Imagina você passar toda a sua vida sendo incentivada, coagida a ser exatamente mãe. E aí, de repente, você tem um aborto. E você não consegue. Ou você não quer, Rebeca. Assim, ou você não quer. Muito complicado. Tem infertilidade, ou você tem uma perda gestacional. Você tem que romper com essa identidade que foi construída durante toda a sua vida. Uma vida inteira. Exatamente. Então, é uma perda de identidade muito muito forte, né? Muito intensa, né? E aí, quando há essa perda de identidade, há isso que tu estava falando, né? Dessa desconstrução. Você vai ter que desconstruir isso para você conseguir criar algo em cima disso que desmoronou, né? É quase como se uma casa desmoronasse, aí você pega todo aquele entulho e você vai construir outra casa. Não vai ser a mesma, né? Vai construir outra coisa disso, né? Em relação a assim, as perdas maternas, né? Eu fiquei pensando. Quando a gente começou a falar do luto perinatal, eu não sei se também tu sente isso, mas algumas coisas que as mulheres, ainda que eu não tivesse nunca vivido um aborto,
Mas algumas coisas que as mulheres vivem na experiência do aborto, de ter até parido um filho e ele acabar falecendo logo assim, né, via óbito, a gente também vive numa gestação ok, né? Uhum. Também, não sei, assim, se tu quiser compartilhar algumas coisas, mas o puerpério é um luto horroroso, assim, é um período cheio de descobertas, lógico, tem muita coisa que, assim, hoje eu sei que eu só tomei consciência, né, eu só entrei em contato com algumas coisas por conta desse puerpério. Ainda que para algumas mulheres seja um pouco mais leve, para outras seja um pouco mais pesado, né, se o baby blues ele se estenda e às vezes até culmina numa depressão pós-parto, acho que a maioria, né, não vou falar de todas, de repente alguém aparece aqui e vai dizer, não, você tá louca. Eu fiquei maravilhosa. Você tá com inveja. Mas eu acho que a grande maioria vivencia o puerpério com essa experiência de morte, né? Existe muita coisa nossa. E como a gente não fala sobre isso, né? Não. Porque, assim, a minha sensação era Mas, assim, uma ressalva. Tu vai falar pra quem também do teu puerpério? Entende? Assim, a gente não fala, mas vai falar como? A gente não fala, mas, assim, hoje, assim que eu sei que alguma pessoa próxima a mim teve um filho, eu mando uma mensagem e digo, como é que você tá? Eu não pergunto o bebê. Também não. E isso foi uma coisa que só apareceu para mim depois do meu puerpério, porque a minha sensação, duas coisas, assim, era de que, como assim, nunca ninguém me disse que era desse jeito, né? Como assim, né? Tem alguma coisa errada comigo, né? Nas consultas, Rebeca, o médico não menciona. Porque ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. Quer que você esteja feliz e radiante. Amamentando. Amamentando na propaganda, né? Aquela coisa do aleitamento, aquela mãe toda maquiada, cabelo escovado. A pele maravilhosa, que a gente sabe que não é, né? Toda maravilhoso. A gente tava nadando na progesterona e aí, de repente, cai tudo. As unhas que estavam lindas, elas ficam quebradiças, o cabelo ele cai muito, e assim, é uma perda atrás da outra, né? Eu tô falando assim, parece uma coisa muito fútil, mas não é uma experiência de uma mulher que estava ali, com uma sensação tal, porque de fato tem muitas oscilações, mas tem momentos na gravidez que a gente se sente melhor, né? O olfato, como tu falou aí, o olfato fica super apurado, né? Numa proporção assim, inacreditável. Exatamente. E aí você se vê perdendo muita coisa, né? Sua pele perde muito brilho, que estava ali sob efeito de um hormônio. A barriga, né? A barriga. E outra coisa, a barriga para nós mulheres é sempre essa coisa de esconder, né? É sempre essa coisa de não pode mostrar. E aí na gravidez parece que isso quebra, né? Porque não é mais a minha barriga, é o meu filho. É o meu filho, isso. Então, né? Inclusive a minha foto aqui, o meu filho. Né? Então tem essa coisa. E aí, de repente, o bebê nasce, todo aquele investimento que era para você, agora se volta para ele, e você se vê sem barriga, sem cabelo, sem... Você fica invisível. E sangrando horrores, né? Olha a quantidade de significado nisso aqui, né, do puerpério. São muitos lutos no puerpério. São muitos lutos, né? É o luto do filho idealizado, é o luto da barriga, é o luto dessa maternidade romantizada, né? Porque eu acho que a gente realmente só quebra com esse ideal de maternidade romantizada quando a gente passa por um puerpério. Sim. Que é a quarentena, né, Rebeca? Assim, é esse isolamento, isso que a gente está vivendo agora, que acho que para as mães é um pouco menos assustador, que na verdade a gente já viveu isso. Né? Exatamente. Eu lembro perfeitamente, assim, a primeira vez que eu fiquei só com o Otto, eu acho que durou, sei lá, 1 hora, sabe? Mas na minha cabeça, assim, eu acho que foi a vez que eu me senti mais sozinha na minha vida. E ele estava lá comigo, né? O Otto estava comigo, mas acho que só quem já teve um recém-nascido sabe o que é isso, do sentimento de solidão. Todo mundo foi para o aniversário da minha avó, na casa do lado, eu estava na casa da minha mãe, ainda no pós-parto. Todo mundo subiu para a casa da minha avó. Eu não pude ir, porque, enfim, eu estava sem carro, é uma ladeira, né? Tu conhece, é uma ladeira, eu não tinha como subir com outro recém-nascido. Emil saiu para trabalhar e eu me vi sozinha na casa dos meus pais, que tu sabe que é gigante, no sítio,
sozinha com aquela criança que eu não sabia ainda nem o que é que tinha acontecido direito, né? Você ainda tá... Sabe aquela cena do filme que você diz, ei, peraí, aconteceu muita coisa, volta aí que eu não entendi. Volta, Às vezes a vontade é essa. A minha sensação e passa muito rápido. Era assim, tipo, ei, peraí, vocês estão comemorando, eu ainda não entendi o que aconteceu, me conta. Não sei o que é que tá vendo. Não caiu a ficha. Nossa, é um sentimento, assim, é muito intenso, mas é isso. É muito difícil, mas é a partir de toda essa dificuldade que a gente consegue se reinventar. Aquela coisa da casa que eu estava falando, sabe? Uhum. A casa desmorona e aí você vai reconstruindo, né? Você vai reconstruindo outra coisa. E aí, por exemplo, hoje eu estou me dedicando a estudar psicologia perinatal, eu só associo ao nascimento do meu filho, né? E as experiências de morte, né? Morte simbólica aí que aconteceram nesse processo, porque não que uma psicóloga perinatal precise ser mãe, mas para mim foi onde me despertou, né? Foi onde eu me despertei para isso. E eu acho que tem ganho, sim, né? Com certeza. E o fato da gente ter um tempo reduzido para a gente faz com que a gente renda muito mais, né? Eu não sei se tu tem essa ideia, mas assim, antes de eu ter filho, eu tenho todo mundo, né? Todo o meu tempo é para mim, né? Para as minhas coisas. É meio subestimado, né? É o meu trabalho, é tudo que eu quero fazer, né? Quando você tem filho, é tudo muito no tempo dele. E aí o que sobra, né? Pra gente é valioso. Exatamente, você consegue otimizar, você consegue fazer 300 coisas no espaço de 1 hora, né? Que antes eu pelo menos não conseguia. Se a gente se achava multitarefa. Os rituais, né, no perinatal. Porque tem uma coisa que eu anotei que eu acho que é muito interessante, muito pertinente para esse momento, né? De que esses rituais de velório, de enterro, de missa, né, para quem é católico, enfim, dessas cerimônias, né, que são feitas quando alguém morre, né? E aí, quando há um luto perinatal, tudo isso é negado a essa mulher, né? Então, aí eu vou falar da experiência mais próxima da minha família. Ela não teve direito a nada disso, né? Não foi ela que enterrou o filho, não teve missa, simplesmente não se fala, né? Não se fala, não se dá esse lugar, né? E aí, você tá escutando o Otto falando agora? Estou. Ele já comeu a pipoca dele. Joga a bola, mamãe. E aí, é muito parecido com o que está acontecendo com esse coronavírus, né? Porque as pessoas não estão podendo ser veladas, né? Elas morrem e elas são enterradas. E aí isso torna tudo mais trágico, né? Porque você não tem direito à despedida, a encerrar isso, né? E como isso é negado para essas mães que sofreram luto perinatal e a gente normaliza. Né? Normaliza Será que depois disso, né, a gente vai poder refletir agora sobre a importância dessas cerimônias, entende? Eu espero que sim. Eu espero que nessa nossa conversa, né, que a melhor das hipóteses, ela sirva pelo menos para que a gente reflita um pouco em como a gente evita, né, e a gente deixa muitas situações em aberto, por exemplo, porque a gente sabe que tocar no assunto da morte é tocar em muitas outras questões nossas, né? Assim, agradecer pela tua contribuição, tá? Muito. Pelo convite, foi ótimo. Espero aí que possamos ainda conversar sobre outras coisas, assuntos um pouco mais felizes, até um pouco mais importantes. Mas a gente riu hoje. A gente riu, mas talvez tivéssemos rido mais. Até nesse momento. Sim, pois é. Eu tava pensando, assim, que a gente tá rindo de um assunto desse, mas é pesado, né? Assim, esse riso, né, tem um preço. Na verdade, a gente pagou de várias formas, né? Esse alívio de falar sobre morte. Tá? Então, obrigada. Vai lá cuidar do seu filho. Eu vou lá jogar bola com ele agora. Ótimo jogar bola no apartamento. Ai, nossa senhora. Depois, beijos. Até a próxima. Foi e aí, nos vemos nas redes, no WhatsApp, já que não podemos nos encontrar. Tchau. Continua o podcast. Isso. Pois tá. Tchau, beijo. Tchau.